Olá pessoal, eu sou André Barbieri, esse é o nosso Espectro do Comunismo, segunda fase. Você que já pôde acompanhar o episódio introdutório dessa nova etapa, viu que nós vamos tratar aqui dos conceitos e dos temas históricos da Revolução abordados pelo marxismo. E nessa série de 13 episódios que eu estou fazendo agora, a gente está tentando entender de maneira mais detalhada a evolução do conceito do Estado em Marx, para poder entender os nossos tempos. A gente começou com Luta de Classes na França, de 1848 a 1850. Agora nós vamos seguir com o 18 Brumário, de Luiz Bonaparte, escrito em 1852. E nós vamos culminar com a Guerra Civil em França, que o Marx escreveu sobre a Comuna de Paris de 1871. Se você chegou até aqui por uma compreensão individualizada sobre o 18 Brumário de Luiz Bonaparte, e todos os seus efeitos no pensamento político do Marx, eu prometo que você vai curtir bastante esse programa. O episódio é autossuficiente e você vai poder decifrar a joia que é essa obra histórica do Marx. Mas se você, meu querido ouvinte, tem um tempinho extra, eu recomendaria considerar seriamente visitar nossa página do Ideias de Esquerda para assistir aos episódios anteriores, em especial este último dedicado ao Lutas de Classes na França, que é o episódio que inicia essa série de 3 capítulos sobre o conceito do Estado em Marx, porque assim, tomando desde o início, você vai conseguir todo o pano de fundo histórico para aproveitar ainda mais essa sequência que versa sobre o senhor Bonaparte. Alguns nascem grandes, alguns conquistam a grandeza e a alguns a grandeza é imposta, diz o bobo na peça Noite de Reis do Shakespeare. E nesse episódio do Espectro, a grandeza vai ser imposta, senhores, a golpes de charuto e de cachaça, ao medíocre Luiz Bonaparte, um herói, ou melhor dizendo, um anti-herói, da comédia desse golpe de Estado do 18 Brumário Nutella, que imita muito mal o 18 Brumário Raiz, aquele 9 de novembro de 1799, em que o Napoleão Bonaparte derrubou o diretório francês com um golpe de Estado, tornando-se assim o ditador com o título de primeiro cônsul. A reedição daquele 18 Brumário é um pouco mais patética, agora no caso que nós vamos narrar, porque não tem os acontecimentos históricos que levaram Oliver Cromwell ou Napoleão ao poder. Ela vai ser feita pelo sobrinho do Napoleão, que vai inaugurar o Segundo Império Francês com o golpe de Estado de 2 de dezembro de 1851. E esse é o tema do 18 Brumário de Luiz Bonaparte, esse livro aqui, que também foi publicado pela Boitempo, na série sobre o Marx. Esse é um livro fabuloso, uma belíssima edição, que hoje é um livro, mas que o Marx compôs como vários artigos enviados semanalmente entre dezembro de 1851 e fevereiro de 1852 à revista dos emigrados alemães em Nova York, que se chamava Die Revolution, editada por um grande amigo do Marx, o Joseph Weidemeyer, que era um médico e que também foi comandante militar das tropas abolicionistas na região de St. Louis durante a Guerra Civil Norte-Americana. O Weidemeyer tinha pedido para o Marx escrever a história desse golpe de Estado na França. E nesse livro, o que agora é um livro, né, o Marx polemiza com a visão de 2 autores sobre esses mesmos acontecimentos. O Victor Hugo, que é um importante literato francês, e o anarquista Proudhon. No prefácio de 1869, o Marx diz que o Victor Hugo se limitava a fazer críticas amargas ao Luiz Bonaparte e pensava que o golpe de Estado era um fruto simples das tramóias individuais do Bonaparte, o produto de um indivíduo isolado, né, que caiu na França como um raio em céu sereno. Já o Proudhon procura apresentar o golpe de Estado como resultado de acontecimentos precedentes, mas a coisa toda se transforma num grande elogio ao Luiz Bonaparte. O Marx se separa desses dois, e ele mostra como a luta de classes na França criou as circunstâncias e as condições que permitiram a um personagem medíocre e grotesco como Luiz Bonaparte desempenhar o papel de herói. Bom, e o que nos interessa aqui em especial é justamente a evolução do conceito do Estado no Marx. Até aqui ele tinha uma concepção clara do Estado como órgão de opressão, que organizava a dominação de uma classe sobre a outra e que, na insurreição de junho, numa república que havia nascido da contra-revolução, ficava claro que o Estado era um instrumento que buscava eternizar o domínio do capital e a escravidão do trabalho, e não tinha nada a ver com conciliar os interesses de classe antagônicos.
Eu vou antecipar aqui uma coisa para efeitos didáticos, porque o Marx vai analisar nesse livro, O 18 Brumário, como por meio dos resultados da luta de classes, uma república parlamentarista vai se transformando, quando a burguesia precisava disso, num aparato repressivo, policial e militar, encabeçado por um líder carismático que tira das mãos da burguesia as decisões que ela já não tem mais força para tomar. Decisões, lembrando sempre, favoráveis à burguesia. Vale sublinhar isso porque, embora esse líder pareça supostamente acima do eixo das disputas de classe, e mesmo nem sequer seja parte das fileiras da burguesia, ele vai cumprir esse papel de defesa dos interesses da classe dominante. Nós vamos ver isso um pouco mais adiante, que é algo muito importante, porque é dessa obra que surge, senhoras e senhores, o conceito de bonapartismo no Marx, que ele faz questão de diferenciar nesse prólogo que eu mencionei de 1869, daquele velho cesarismo. E aqui, vocês me permitam citar uma passagem desse prefácio sobre este tema. O Marx diz o seguinte: espero que o meu trabalho ajude a eliminar este clichê do chamado cesarismo, tão comum especialmente hoje em dia na Alemanha. Nessa analogia histórica superficial, o principal é esquecido. Na Roma Antiga, a luta de classes era apenas ventilada entre uma minoria privilegiada, entre os ricos livres e os pobres livres, enquanto a grande massa produtiva da população, os escravos, formavam um pedestal puramente passivo para esses combatentes. A importante máxima de Sismondi é esquecida. O proletariado romano viveu às custas da sociedade, enquanto a sociedade moderna vive às custas do proletariado. Fecha aspas. Ou seja, o cesarismo nasceu em uma sociedade fundada sobre a escravidão antiga, em que os produtores não eram ainda parte da vida política. Já o bonapartismo, moderno, foi um dos instrumentos do regime capitalista em seus períodos críticos, quando as classes produtoras já haviam entrado na arena da revolução. Mais adiante nós vamos ver os contornos exatos desse conceito do bonapartismo. Bom, gente, se vocês viram o episódio anterior sobre lutas de classes na França, vocês vão lembrar que eu prometi começar este programa citando uma passagem do Marx sobre as conclusões partidárias que ele tinha tomado daquele processo, né? O processo da insurreição de junho de 1848. Ele sintetiza essa ideia num documento que chama Mensagem ao Comitê Central da Liga dos Comunistas, de março de 1850. Se vocês quiserem encontrar isso publicado, tem nesta edição aqui, que se chama Luta de Classes na Alemanha, também editada pela Boitempo. Parte do conteúdo dessa publicação se refere a essa mensagem ao Comitê Central da Liga dos Comunistas. Bom, nessa mensagem, tomando as lições da Primavera dos Povos na França, mas, claro, também na Alemanha, que era onde o Marx e o Engels se encontravam durante esse processo, a Primavera dos Povos, mais uma vez, em que a pequena burguesia tinha apoiado a burguesia liberal na traição da luta dos trabalhadores contra as monarquias europeias, o Marx adverte que os trabalhadores precisam do seu próprio instrumento político independente, do seu próprio partido. Porque, o Marx está pensando o seguinte: o papel traiçoeiro que os burgueses liberais desempenharam lá diante do povo em 1848 vai ser assumido na próxima revolução pelos pequeno-burgueses democratas. Diante disso, Marx diz que, e aqui vou citar parte desse documento, né, da carta, o seguinte: no momento presente em que os pequeno-burgueses democratas são oprimidos por toda a parte, eles pregam, em geral, união e reconciliação ao proletariado, estendem-lhe a mão e aspiram à formação de um grande partido de oposição que acolha todos os matizes no Partido Democrático. Uma tal união resultaria apenas em proveito deles e seria totalmente desvantajosa ao proletariado. O proletariado perderia toda a sua posição autônoma, arduamente conseguida, e ficaria novamente condenado à condição de penduricalho da democracia burguesa oficial. Essa união precisa ser recusada, por conseguinte, da maneira mais decidida. Em vez de se rebaixar novamente ao papel de coro que aplaude os democratas burgueses, os trabalhadores, principalmente a Liga dos Comunistas, devem tomar providências no sentido de criar, paralelamente aos democratas oficiais, atenção aqui, uma organização autônoma, secreta e pública do Partido dos Trabalhadores, para fazer de cada comunidade o centro e o núcleo de agrupamentos operários nos quais a posição e os interesses do proletariado sejam discutidos independentemente das influências burguesas. Fecha aspas. Bom, gente,
Para quem tinha dúvida, o Marx aqui é categórico sobre a necessidade imediata de um partido independente dos trabalhadores, diante de todas as outras classes, que é fruto da experiência da Primavera dos Povos. Nós vamos ver aqui na França também a confirmação desse prognóstico pelo papel cumprido pela democracia pequeno-burguesa, que atuou como farsa naquela tragédia de 1848. Aliás, falando nesses termos, não podia começar a discussão do 18 Brumário sem antes passar por essa belíssima passagem que introduz toda a discussão sobre o 18 Brumário e que o Marx transformou quase que numa pérola da literatura mundial. Eu vou ler aqui na página 25 dessa edição essa passagem. Bom, nela o Marx diz o seguinte: em alguma passagem de suas obras, Hegel comenta que todos os grandes fatos e todos os grandes personagens da história mundial são encenados, por assim dizer, 2 vezes. Ele se esqueceu de acrescentar a primeira vez como tragédia, a segunda como farsa. Cossidier como Danton, Louis Blanc como Robespierre, a montanha de 1848 a 51, como a montanha de 1793 a 95, o sobrinho como o tio. Os homens fazem a sua própria história, contudo, não a fazem de livre e espontânea vontade, pois não são eles quem escolhem as circunstâncias sob as quais ela é feita, mas estas circunstâncias são-lhes transmitidas pelo passado. A tradição de todas as gerações passadas é como um pesadelo que comprime o cérebro dos vivos, e justamente quando parecem estar empenhados em transformar a si mesmos e as coisas, em criar algo nunca antes visto, exatamente nessas épocas de crise revolucionária, eles conjuram temerosamente a ajuda dos espíritos do passado. Tomam emprestados os seus nomes, as suas palavras de ordem, o seu figurino, a fim de representar, com essa venerável roupagem tradicional e essa linguagem tomada de empréstimo, as novas cenas da história mundial. Assim, Lutero se disfarçou do apóstolo Paulo, a Revolução de 1789 se vestiu ora de República Romana, ora de Cesarismo Romano, e a Revolução de 1848 não descobriu nada melhor para fazer do que parodiar, de um lado, o ano de 1789, e de outro, a tradição revolucionária de 1793. A análise das referidas conjurações de mortos da história mundial revela de imediato uma diferença que salta aos olhos. Foi com o figurino romano e a fraseologia romana que os heróis Camille Desmoulins, Danton, Robespierre, Saint-Just, Napoleão, mas também os partidos e as massas da velha Revolução Francesa enfrentaram a missão de sua época, a saber, a de desencadear e erguer a sociedade burguesa moderna. Não obstante o caráter nada heróico da sociedade burguesa, muito heroísmo havia sido necessário, além da abnegação, do terror, da guerra civil, das batalhas entre os povos, para trazê-la ao mundo. E foi nas tradições de rigor clássico da República Romana que os seus gladiadores encontraram os ideais e as formas artísticas, as autoilusões de que ela precisava para ocultar de si mesma a limitação burguesa do conteúdo das suas lutas e manter o seu entusiasmo no mesmo nível elevado das grandes tragédias históricas. E aí o Marx conclui nesse trecho inicial dizendo: as ressurreições de mortos protagonizados por aquelas revoluções serviram, portanto, para glorificar as novas lutas, e não para parodiar as antigas, para exaltar na fantasia as missões recebidas e não para esquivar-se de cumpri-las na realidade, para redescobrir o espírito da revolução, e não para fazer o seu fantasma rondar outra vez. Mas o que rondou de 1848 a 1851 foi tão somente o fantasma da antiga revolução. Então Marx começa esse livro com essa passagem magistral e que, se a gente fosse sintetizar, a ideia geral aqui é que a ressurreição da tradição dos mortos, da República Romana, no caso da Revolução de 1789, ou do Antigo Testamento, no caso da Revolução Inglesa, ainda cumpriram o papel de animar a missão histórica da burguesia ascendente contra o passado feudal. Mas isso não aconteceu na Primavera dos Povos. A Revolução de 1848 era somente a sombra da sombra do fantasma daquela antiga Revolução Francesa de 1789. Era só a fraseologia dela, sem heroísmo, sem acontecimentos, sem, inclusive, a Revolução.
Bom, gente, vamos ao livro então. O Marx circunscreve o teatro de acontecimentos desse livro em todo o período que vai de 24 de fevereiro de 1848, que era o início lá da Revolução de Fevereiro, até o golpe de Estado de 2 de dezembro de 1851. Ou seja, um período aí de pouco mais de 3 anos. Nesse período a gente vai poder ver como na tela de um filme que a derrota da insurreição de junho de 1848 resulta na substituição sucessiva dentro do poder de uma fração da burguesia cada vez mais reacionária que a outra, passando dos republicanos burgueses aos monarquistas, dos monarquistas aos bonapartistas. O Marx mostra essa sucessão dividindo esse momento histórico em 3 partes, né? O que ele chama de período de fevereiro, com todas as suas ilusões, depois da queda do Luís Filipe de Orleans, o período da Constituição da República Burguesa ou da Assembleia Nacional Constituinte, que vai de maio de 1848 a maio de 1849, e o período da República Constitucional ou da Assembleia Nacional Legislativa, de maio de 1849 a dezembro de 1851. Bom, esses são os 3 períodos que estão discutidos no 18 Brumário de Luiz Bonaparte. Em todos eles, o Marx vai delinear as frações de classe que dirigem cada uma das instituições e as disputas entre essas classes e frações de classe para definir o problema de quem realmente tem poder nesse Estado, quem realmente tem o comando nesse novo desenho do Estado burguês moderno. A gente tem que ter em mente também essa ideia, né, de que a burguesia ainda não tinha encontrado a fórmula política mais vantajosa para sua dominação de classe, e pelo menos 2 formas de Estado, quais são eles? A monarquia constitucional e a república parlamentar disputavam preeminência. E nós vamos ver que aqui no livro está discutida uma terceira forma, que é a que ganha finalmente essa disputa na França, que é o regime bonapartista imperial. E na verdade é que o Marx, na obra do 18 Brumário, se detém de fato no terceiro período, né? No período que vai de maio de 1849 até dezembro de 1851 e que concentra a disputa entre as 2 frações da burguesia, a dos monarquistas coligados, né, a alta burguesia que dirige a Assembleia Nacional Legislativa, e o presidente Luiz Bonaparte com seu exército. É nesse conflito que se dirime a questão de qual regime vai adotar o Estado francês, se é o legislativo ou se é o executivo que impera, e que fração da burguesia vai se impor sobre as demais. Por isso a gente vai se deter mais nesse terceiro período, né? Mas antes disso, vale a pena repassar brevemente os 2 períodos citados previamente pelo Marx, né? A insurreição de junho de 1848 é um território familiar para os veteranos aqui do espectro, porque no episódio anterior a gente discutiu em detalhe esses acontecimentos. Aqui a gente só vai relembrar a definição da Revolução de Fevereiro como aquela revolução bela, a da cordialidade geral, como dizia o Marx, a das ilusões de harmonia entre todo o povo, em que todas as classes atuavam de maneira conjunta para derrubar o monarca Louis Philippe, e que a fraseologia de fraternidade escondia os verdadeiros antagonismos de classe que já rasgavam completamente a sociedade francesa. E a insurreição de junho foi a revolução feia, dos termos do Marx, né? Porque ela acabou com a dissimulação. Ela opôs pela primeira vez na história a burguesia e o proletariado na arena da guerra civil. E nessa divisão que o Marx faz no 18 Brumário, do Luiz Bonaparte, ele chama o período de fevereiro de prólogo da Revolução. Porque aí foi o viveiro de uma contradição incontornável. O objetivo das frações opositoras da burguesia não era sequer derrubar o Luís Filipe de Orleans, não era nem sequer fazer uma república. Era só uma reforma eleitoral que ampliasse o círculo dos privilegiados políticos dentro da própria classe dominante possuidora, que era a burguesia. Ou seja, eles queriam incluir a burguesia industrial e a burguesia comercial na esfera de poder, junto com a aristocracia financeira. Mas quem garantiu isso foi o proletariado armado, derrubando a monarquia orleanista e instalando uma república. Os trabalhadores quiseram levar a revolução para além dos limites permitidos pela burguesia, e essa contradição não poderia durar por muito tempo. O Marx, então, vai passar para o segundo período da fundação da República Burguesa Francesa com o protagonismo da Assembleia Nacional Constituinte. Então, muita atenção aqui com esse mundaréu de períodos, gente, mas a gente vai fazer todo mundo entender porque tem um método nessa passagem, né, dos períodos que o Marx vai narrando aqui. Nesse segundo período,
era a fração republicana da burguesia, os chamados republicanos puros, que dominavam a cena política. Esse domínio dos republicanos burgueses, segundo Marx, durou da derrota de junho, da insurreição de junho de 1848, até a vitória presidencial do Luiz Bonaparte em dezembro de 1848. Tudo o que acontece nesse segundo período é fruto da derrota dos operários de Paris. Todas as classes, todos os partidos da oposição dinástica, da burguesia republicana, incluindo aí a pequena burguesia democrática, tinham se unido no Partido da Ordem contra a classe proletária, considerado o partido da anarquia, o partido do comunismo. E a derrota de junho enfraqueceu momentaneamente os trabalhadores, jogou os operários de Paris para o segundo plano da cena política. Isso teve consequências, porque a primeira delas era que a República tinha nascido da contra-revolução. E isso deixou claro para Marx que a República Burguesa representava o despotismo irrestrito de uma classe sobre as demais. Essa é uma conclusão que está em sintonia com o que o Marx pensa do Estado, mais uma vez, como um órgão que eterniza o domínio do capital e a escravidão dos trabalhadores. Dentro desse órgão de despotismo irrestrito sobre os trabalhadores, os republicanos têm momentaneamente a vantagem nesse segundo período. Eles encabeçam os ataques econômicos contra a nação. Eles, por exemplo, restabelecem todo o poder da aristocracia financeira, que estava ligada ao monarca orleanista Luís Felipe. Também restabelecem o poder dos industriais, quebram os pequenos comerciantes de Paris com taxas de crédito exorbitantes e, principalmente, eles passam a impor à esmagadora maioria da nação, os camponeses, novos impostos. Isso é muito, muito importante. A questão do campesinato, aqui para o nosso golpe de Estado do Luiz Bonaparte, porque já em 10 de dezembro de 1848, os camponeses justamente elegem Luiz Bonaparte, o sobrinho do Napoleão, como presidente da França, sendo isso um voto de repúdio do campesinato, das classes médias de Paris, inclusive da classe trabalhadora de Paris, contra os republicanos. E isso vai ter severas consequências para o debate que nós vamos fazer aqui. Muito bem. Agora é hora da gente ver o mapa dessas forças políticas em disputa e como essas distintas frações da classe dominante se enfrentam. Isso é importante para a gente ter na cabeça, para dar uma organizada nesse mundaréu também de frações de classe que vão começar a se enfrentar. Com a derrota da insurreição de junho e agora livres da ameaça dos trabalhadores, aquela enorme frente única entre burguesia monarquista, a burguesia republicana e a pequena burguesia democrática começa a se desagregar. E é aqui que começa aquilo que eu estava dizendo antes, a rápida sucessão no poder de frações cada vez mais reacionárias da burguesia que vão disputando predominância entre si. E aqui vale a pena citar uma passagem do Marx que eu acho particularmente fascinante para isso, sobre as diferenças entre a velha Revolução de 1789 e a de 1848, uma se movendo em linha ascendente e a outra em linha descendente. Marx diz o seguinte: na primeira Revolução Francesa, seguiu-se ao governo dos constitucionalistas o governo dos girondinos, e ao governo dos girondinos, o governo dos jacobinos. Cada um desses partidos se apoiou no mais avançado. Assim que um deles conduziu a revolução até o ponto de não mais poder continuar, e menos ainda de empurrá-la para frente, o aliado mais ousado, que estava logo atrás, o punha de lado e o mandava à guilhotina. Assim, a revolução se moveu numa linha ascendente. Aconteceu o contrário na Revolução de 1848. O Partido Proletário figurou como apêndice do Partido Democrático pequeno-burguês, sendo traído por este. O Partido Democrático, por sua vez, apoiou-se nos ombros do Partido Republicano-Burguês. Os republicano-burgueses mal sentiram um chão firme sob seus pés e já se desvencilharam do incômodo camarada, apoiando-se eles próprios nos ombros do Partido da Ordem. O Partido da Ordem encolheu os ombros, deixou os republicanos burgueses caírem no chão e se jogou nos ombros das forças armadas. Ele ainda acreditava estar sentado nos ombros destas, quando, numa bela manhã, viu que esses ombros eram baionetas bonapartistas. Desse modo, a revolução se moveu em linha descendente. Assim diz o Marx. Bom, eu sugiro para os nossos ouvintes agora apertarem os cintos, porque vem por aí uma série alucinante de golpes e contragolpes e várias manobras entre essas distintas frações da classe burguesa para ver quem triunfava sobre a outra. Essa linha descendente, que o Marx mencionou. E para a gente entender essa linha de vários golpes sucessivos que, dando lugar
iam dando até poder para uma fração cada vez mais reacionária da burguesia, eu vou fazer um mapa mental aqui das principais frações em que se dividiu aquela frente única anti-operária durante a insurreição de junho, para a gente guardar bem e entender esses debates e conflitos, né, entre as frações. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, o Partido da Ordem, que representa os monarquistas coligados, ou a coalizão entre legitimistas e orleanistas. Guardem essa ideia que eu já volto aí num instante. 2. A burguesia republicana, que dominava a Assembleia Nacional Constituinte, no momento, né, de vigência dela, e estabelecia os contornos da nova república. 3. Os bonapartistas, os setores ligados ao Luiz Bonaparte na presidência e que estavam fundados na massa camponesa da França. E 4. O Partido Vermelho, ou a Montanha, como ela era chamada, que era encabeçada pela pequena burguesia democrática e que dirigia aquilo que restou da vanguarda dos trabalhadores de Paris. Então, essas são as 4 forças no mapa político surgido da contra-revolução. E vejam que os trabalhadores aqui não estão representados pelo seu próprio partido, eles estão subordinados ainda à pequena burguesia democrática que atuou contra eles em junho de 48. Senhoras e senhores, eu até consigo ouvir alguns de vocês se perguntarem, mas André, que raio de divisão é essa entre a burguesia republicana e a burguesia monarquista? E o que é isso de legitimistas e orleanistas? Então vamos lá, gente. Para entender isso, eu vou dar uma explicação extra, que é aquilo que o Marx vai costurando, né, dentro do próprio livro, para os leitores daquela época também poderem entender. Nós estamos falando aqui de uma burguesia republicana, que tinha maioria na Assembleia Constituinte e, a partir dela, tinha poder para definir os contornos da Constituição da República. Ela tinha o poder político, mas essa burguesia republicana não representava os principais donos econômicos do país, os proprietários de terras, os industriais e a aristocracia financeira. Essa massa da burguesia não era republicana, ela era monarquista. Uma parte dela, os grandes proprietários de terra, tinha governado sob o regime da Restauração Borbônica, lá em 1815, e eram os chamados legitimistas. A outra parte, os aristocratas financeiros, os grandes industriais, tinha governado sob a monarquia de julho de 1830, através justamente do nosso Luís Filipe de Orleans, e por isso eram chamados os orleanistas. Então, sempre que a gente ouvir o termo legitimista, nós estamos pensando na Casa dos Bourbon, a velha aristocracia latifundiária. Sempre que a gente ouvir falar dos orleanistas, nós estamos pensando na aristocracia financeira e nos industriais das grandes cidades. Os Bourbon eram a expressão do domínio político da grande propriedade de terras. Os Orleans eram a expressão política do domínio do grande capital urbano. Essa é a diferença entre a burguesia republicana e a burguesia monarquista, baseada não em, para dizer de uma forma, em supostos princípios, mas nas condições materiais de existência dessas frações de classe, em 2 tipos diferentes de propriedade. E aqui nós vamos lembrar aquilo que a gente disse no episódio sobre os 7 pilares do pensamento do Marx. Não existe um indivíduo ahistórico, né, cujos sentimentos, visões, valores, opiniões não sejam fundados na sociedade, nas relações específicas de produção. O Marx mostra justamente isso aqui. E ele diz mais. Ele diz que quando legitimistas e orleanistas eram ameaçados pelo pretendente a imperador, que era o Bonaparte, eles atuavam como republicanos e não como monarquistas. E isso porque a República Parlamentar Burguesa, que surgiu dessa contra-revolução, foi o veículo encontrado para que houvesse esse domínio conjugado de todas as frações da burguesia, né? Como dizia o Marx no Luta de Classes na França, se a República Burguesa não podia ser mais que o domínio de toda a classe burguesa, ela poderia ser algo diferente do que o domínio dos orleanistas complementado pelos legitimistas? Ou o domínio dos legitimistas complementado pelos orleanistas? Fecha aspas para o Marx. Então não tinha espaço aí para os republicanos burgueses, né, que se apoiavam na imprensa, nos advogados, outros funcionários ligados ao capital. Então, entender essas 4 forças é importante para acompanhar bem essa sucessão de golpes e contragolpes que vai tirando o nosso fôlego daqui para frente até dezembro de 1851. Bom, e é nessa parte do livro que as coisas começam a esquentar, porque a primeira peça a cair daquela frente única anti-operária de junho de 1848 é a pequena burguesia democrática, dirigida pelo Ledru Rollin, que tinha colaborado na repressão da insurreição de junho. E o ponto decisivo da derrota da pequena burguesia é o envio das tropas francesas contra a Revolução Italiana,
que tinha começado em novembro de 1848 como parte da Primavera dos Povos. Esse levante insurrecional na Itália tinha como centro a cidade de Roma, a capital, e tinha como objetivo a independência nacional e a reunificação do país. Em Roma, para explicar um pouquinho, no início de 1849, existiu uma revolta popular armada que expulsou o Papa daquela época, que era o Pio IX, e aboliu os poderes eclesiásticos naquele país, conquistou o sufrágio universal e instituiu a República Romana. Nesse momento, o Papa convocou a Áustria e o Reino de Nápoles para a guerra contra a recém-fundada República Romana. Bom, o artigo 5º da Constituição da República Francesa dizia que jamais a República da França empregaria suas forças armadas contra a liberdade de nenhum povo. Mas não era isso que o Bonaparte pensava, Sob a alegação de ajudar a revolta em Roma contra a Áustria, em abril de 1849, o Luiz Bonaparte solicita à Assembleia Constituinte, que era composta majoritariamente pelos republicanos e como minoria pelos monarquistas, o Bonaparte solicita um crédito de guerra para o envio de tropas expedicionárias para a Itália. A Assembleia Constituinte aprova esses fundos, as tropas francesas vão para a Itália e bombardeiam Roma. Bom, para além da estúpida mentira do Luiz Bonaparte, o fato é que republicanos e monarquistas concordaram em esmagar a Revolução Italiana, enquanto a Montanha, o partido da pequena burguesia democrática, se opôs a isso. A consigna da Montanha era defender a Constituição, se for preciso com armas nas mãos. E defendiam também que se marchasse contra o governo caso a Constituição francesa não fosse respeitada. Mas a Montanha não queria insurreição operária nenhuma, Ela queria uma revolta palaciana, restrita ao parlamento, sem que os trabalhadores saíssem às ruas. E o Marx descreve esse momento de maneira brilhante, dizendo que a pequena burguesia democrática e a sua representante na Montanha queriam alcançar, mediante uma insurreição parlamentar, o grande objetivo de quebrar o poder da burguesia sem dar luz verde ao proletariado, ou sem que ele aparecesse em cena. O proletariado teria sido usado sem se tornar perigoso. Bom, e tudo se desenvolve de uma maneira mais ou menos ridícula, O que o Marx expressa na ideia muito sugestiva de que a Montanha pariu um rato, porque no dia 13 de junho de 1849 se organiza uma manifestação pacífica nas ruas de Paris, inclusive envolvendo a Guarda Nacional, totalmente desarmada e desmoralizada, em defesa da Constituição, que estava sendo bombardeada na Itália, e essa manifestação é rapidamente dispersada pelas tropas do general monarquista, o Changarnier, e o exército francês segue a invasão. Depois de uma heróica resistência dos italianos, a República Romana é dissolvida em julho de 1849. E assim a Montanha Pequena Burguesa chega a esse fim bastante farsesco, essa que é a mais covarde das frações em disputa e que acha que a defesa de um programa democrático se decide no parlamento, sem a atuação dos trabalhadores na luta de classes. E a passagem do Marx que a gente leu sobre a carta ou mensagem ao Comitê Central da Liga dos Comunistas se refere exatamente a essa experiência de junho de 1849, para declarar que daqui em diante a classe trabalhadora precisa do seu próprio partido independente de todas as frações da burguesia, mas também da pequena burguesia democrática. E, gente, eu tenho o prazer de convidar todos os meus queridos ouvintes para ler de próprio punho as páginas do 18 Brumário de Luiz Bonaparte, porque nelas não existe uma força política que seja tão castigada e tão ridicularizada pelo Marx do que essa pequena burguesia democrática. Algo talvez do que seria mais ou menos hoje o PSOL, para dizer um partido no Brasil. Eu vou citar somente algumas frases de caracterização psicológica da pequena burguesia democrática pelo Marx. Ele diz, numa passagem, que o caráter peculiar da pequena burguesia democrática, a Montanha, era reivindicar instituições republicanas democráticas, não como meio para suprimir os dois extremos, o capital e o trabalho assalariado, mas como meio de atenuar sua contradição e transformá-la em harmonia. E depois que o Partido da Ordem Monarquista decide acabar com a pequena burguesia democrática e a Montanha realiza todo esse fiasco, o Marx diz que os democratas acreditam no toque das trombetas que fez ruir as muralhas de Jericó. Todas as vezes que se deparam com os muros do despotismo, procuram imitar aquele milagre. Se quisesse obter a vitória no parlamento, a Montanha não deveria ter chamado as armas. Quando ela chamou as armas no parlamento, não deveria ter se comportado de modo parlamentar nas ruas.
E a próxima frase é pessoalmente a minha favorita. Marx explica que quando a pequena burguesia democrática se compromete de tal forma que é obrigada a executar suas ameaças, ela o faz de uma maneira ambígua, uma maneira que serve para evitar lançar mão dos meios para atingir o fim proposto e se agarra em pretextos para sair derrotada. Não existe partido que exagere mais os meios de que dispõe, nenhum que se iluda mais levianamente com a situação do que este. E o Marx explica por que é que assim, com razões sociológicas inclusive, né? Porque ele diz, por representar a pequena burguesia, ou seja, uma classe de transição, esse partido, na montanha, tem a presunção de se encontrar acima de toda e qualquer contradição de classe. Fecha aspas. É por isso que para o Marx o reformismo sempre quebra a cara. Bom, eliminado o partido da montanha pequena burguesa, sobram 3 forças. Lembra lá do nosso mapa mental. Agora, os republicanos, os monarquistas do Partido da Ordem e os bonapartistas. Assim como essas 3 forças tinham se unificado contra a montanha, agora os monarquistas e os bonapartistas se unificaram contra os republicanos, os próximos na fila a cair nessa disputa de poder. Luiz Bonaparte conspirava desde janeiro de 1849, desde a sua posse presidencial, para dissolver a Assembleia Constituinte e queria reter os poderes decisivos com o novo poder executivo. E assim o Bonaparte constituiu o Ministério Odilon Barrot, representante dos monarquistas, no Partido da Ordem, para levar adiante a campanha de dissolução da Constituinte, o que ele finalmente conseguiu em maio de 1849, aí sim eliminando os republicanos da cena política. A partir daí, começava então esse terceiro período que o Marx tinha notado ali no começo da obra, o período da dominação da Assembleia Nacional Legislativa, sob o poder dos monarquistas do Partido da Ordem. Nesse terceiro período, de domínio da Assembleia Legislativa, vão diminuindo as forças burguesas. Agora restam só 2. E aqui começa a disputa que ocupa o Marx pela maior parte da obra, aquela entre o Partido da Ordem, na Assembleia Legislativa de um lado, e o Luiz Bonaparte de outro. Bom, gente, aqui o Luiz Bonaparte mostrou que queria acabar definitivamente com o Legislativo para dar plenos poderes ao Poder Executivo. E a gente vê novamente a disputa entre essas 2 instituições do Estado. A primeira medida que o Bonaparte tomou foi destituir o Ministério Barrot, aquele que ele tinha acabado de usar para destruir os republicanos. Isso aconteceu a 1º de novembro de 1849. E os monarquistas, na Assembleia Legislativa, quiseram revidar esse ataque, mas, para fazer isso, eles tomaram uma medida que, basicamente, selaria o seu destino, porque nas eleições complementares de 10 de março de 1850, o Partido da Montanha, olha eles aí de novo, teve uma vitória esmagadora. Muitos dos seus candidatos foram eleitos para ocupar aqueles cargos que ficaram vagos quando a pequena burguesia foi expulsa da Assembleia Constituinte, inclusive insurgentes de 1848 foram eleitos aí. Era a grande esperança da ressurreição que só poderia acontecer com um combate frontal contra a burguesia. Mas, como sempre, ao invés de aproveitar o momento para se impor em batalha contra o Partido da Ordem e contra o Bonaparte, a montanha assumiu esses cargos pedindo calma e tranquilidade, dizendo que tudo se resolveria no parlamento, bobagens parecidas, e até avisou a todo mundo na Assembleia Legislativa que era equivocado achar que eles, os pequenos burgueses democráticos, eram revolucionários. E o resultado disso foi que a base social que havia votado na montanha ficou, de novo, completamente desmoralizada, incluindo os membros das Forças Armadas, que abandonaram definitivamente essas forças ditas democráticas, E vendo isso, o Partido da Ordem emitiu, no dia 31 de maio de 1850, a lei que abolia o sufrágio universal, para impedir que os trabalhadores pudessem novamente votar e ter os seus representantes eleitos. O Marx chama essa lei de 31 de maio de 1850 de golpe de Estado da burguesia, que tirou o direito de voto de 3 milhões de franceses. Era um golpe de Estado do poder legislativo contra o Bonaparte, um golpe de Estado da grande burguesia que estava reunida na Assembleia Legislativa contra o presidente Luiz Bonaparte, porque ela restringia o voto popular que tinha eleito, o próprio Bonaparte. Isso vai lançar o ódio da nação contra a Assembleia Legislativa, e claramente isso vai ser utilizado pelo Bonaparte para acabar com o parlamento. E aí vem o contra-ataque, ou a preparação do golpe de Estado do Luiz Bonaparte contra o poder legislativo, que começa quando o Poder Executivo assegura para si a lealdade das Forças Armadas. Bom,
o senhor Bonaparte, que o Marx chama de um personagem medíocre e grotesco que acidentalmente cumpria o papel de herói, passou a cortejar os soldados e oficiais com presentes esdrúxulos, né? Levando charutos, champanhe, salsichões aos militares nas visitas presidenciais à caserna. Talvez essa seja uma das principais cenas, né? Uma das cenas mais lembradas do 18 Brumário, essa compra mediante dinheiro público que o presidente fazia dos seus soldados, dos seus suboficiais, para que eles o apoiassem politicamente. E era uma campanha clara para arrancar o poder militar das mãos do legislativo. E acabou dando certo, porque o Bonaparte enfraqueceu o poder do general monarquista Changarnier, que defendia o Partido da Ordem contra o presidente, e passou a ter muito apelo entre os soldados e os oficiais. O Bonaparte começou a fazer atividades de inspeção de tropas para poder agraciar esses soldados com presentes pagos, claro, com dinheiro público, além de aumentar o salário no exército. Tudo isso levou a que as tropas começassem a demonstrar um apoio político ao Bonaparte, né? Primeiro entre a cavalaria e depois na infantaria. Isso é bem importante para entender o fenômeno do bonapartismo no próprio Luiz Bonaparte, essa compra dos soldados e dos oficiais, a compra das forças armadas para que elas apoiassem politicamente o presidente e a colocação de agentes muito próximos do Bonaparte na direção das forças repressivas do Estado, na Guarda Nacional, no Exército, em todos esses mecanismos, né, de repressão, como a maneira mais sólida de manter um poder contra as instituições adversárias. E isso levou ao fortalecimento do executivo, claro, a tal ponto que o Bonaparte conseguiu impor a destituição do Changarnier, que foi substituído por generais leais, né, ao Luiz Bonaparte. E aí, gente, efetivamente o conceito do bonapartismo no marxismo surge, porque embora ele não esteja exatamente ligado, ou pelo menos exclusivamente ligado ao poder executivo, e sim a todas as forças do regime, todas essas forças, incluindo o legislativo, incluindo o judiciário, que passavam a fazer manobras e golpes e contragolpes umas contra as outras, está claro que nessa obra o Marx estabelece uma relação muito próxima entre o executivo e as forças armadas. O conceito de bonapartismo para o Marx no 18 Brumário de Luiz Bonaparte está ligado especificamente à análise da ação do próprio presidente, né, do chefe do executivo, que diz respeito, justamente aqui, eu vou dar um contorno, né, para esse conceito, diz respeito a um governo capitalista que, explorando as tensões entre as classes antagônicas, que ainda não tem a força necessária para vencer uma outra, se eleva aparentemente acima do eixo das classes em disputa, apoiando-se para isso na força policial militar. O Marx diz aparentemente porque o líder bonapartista não fica suspenso no ar. Ele se apoia na classe dominante e o objetivo é sempre defender a ordem capitalista contra os trabalhadores e evitar a guerra civil. Esse conceito foi muito refletido pelo marxismo clássico no século XX, especialmente pelo Trotsky, que desenvolveu esse conceito em situações muito distintas, né, para países imperialistas, para países capitalistas dependentes, semicoloniais, e mesmo na União Soviética, desenvolvendo as particularidades do bonapartismo stalinista. Aqui eu não vou tomar cada uma dessas definições, cada um desses desenvolvimentos, eu só vou mencionar que essas elaborações teóricas estiveram baseadas nas definições do Marx sobre esse caso francês, que o Trotsky também utiliza para enfatizar essa relação com as forças armadas. O Trotsky diz o seguinte: o verdadeiro eixo do governo bonapartista francês passa pela polícia, a burocracia e a camarilha militar. Estamos enfrentados a uma ditadura militar policial apenas dissimulada atrás da decoração do parlamentarismo. Um governo do sabre como juiz árbitro da nação. Precisamente a isso damos o nome de bonapartismo. Trotsky aqui está se referindo à conjuntura política específica de 1934 na França, né, durante um ascenso revolucionário da década de 30. E está apoiado nessa definição do Marx do 18 Brumário de Luiz Bonaparte. Nesse caso, o recurso às Forças Armadas estava conectado com essa campanha para acabar com a República Parlamentar, para acabar com o poder legislativo. Falando francamente, agora o poder legislativo ficava em maus lençóis, porque tinha perdido qualquer possibilidade de se defender com a Força Armada. Marx diz que, ao perder o controle das Forças Armadas e da Guarda Nacional, que forças restam ao Partido da Ordem? Nenhuma. Sem ministério, sem exército, sem povo, sem opinião pública, deixando de ser a representação da nação soberana, desde a lei eleitoral de 31 de maio, sem olhos, sem dentes, sem ouvidos, sem nada,
a Assembleia Legislativa se tornou um parlamento impotente. E é verdade, sem o poder militar, as ações que o Legislativo fazia, como rejeitar novos empréstimos para que o Bonaparte pagasse as dívidas dele, que ele contraía em farras, eram todas as medidas inúteis, né? Além da perda de qualquer poder militar, teve a crise política que desarticulou a coalizão entre orleanistas e legitimistas. Aqui a gente volta naquela explicação anterior para mostrar a importância que tem definir essas diferenças materiais entre as frações monarquistas, porque essa crise, que foi decisiva, começou quando Bonaparte exigiu a revisão da Constituição para eliminar dela o artigo 45, que era um artigo que impedia a reeleição de um presidente para um segundo mandato. O objetivo era poder se reeleger em maio de 1852, quando terminava, o seu primeiro mandato, e restituir o sufrágio universal, que seria reverter o golpe de Estado do parlamento contra o poder executivo. E o parlamento ficou totalmente dividido, não sabia mais como atuar. A revisão constitucional naquele momento foi rejeitada, porque o Bonaparte precisava de 75% dos votos, mas ele conseguiu a esmagadora maioria do parlamento. Foram 446 votos a favor e 278 votos contrários. O que isso mostrou, gente? Mostrou que o parlamento já não conseguia se defender mais, nem defender sua própria existência, apesar de não aceitar desaparecer e não aceitar entregar todo o poder ao executivo. E aqui vale a pena, mais uma vez, usar as palavras geniais do Marx, que diz o seguinte: o Partido da Ordem demonstrou que não era apto nem para dominar, nem para servir, nem para viver, nem para morrer, nem para suportar a República, nem para derrubá-la, nem para manter a Constituição, nem para jogá-la no lixo, nem para cooperar com Bonaparte, nem para romper com ele. E isso fez com que o Legislativo passasse a perder totalmente a confiança entre os seus próprios representados. E é nessa campanha pela revisão constitucional que começou a se dissolver o Partido da Ordem. O poder legislativo passou a ser visto como o responsável pelo caos e as crises econômicas na França. Olha que momento importante esse. Isso era assim porque se desagregava aquela unidade entre legitimistas e orleanistas. Cada fração monarquista conspirava contra a outra, vendo que a república parlamentar estava prestes a desaparecer, todas elas queriam restaurar sua própria dinastia. Mas mais do que isso, como Marx disse, uma parte dos legitimistas e uma parte dos orleanistas passava a apoiar ativamente o Bonaparte contra as suas próprias dinastias. Olha que fenômeno curioso. Mas como isso é possível? A gente pode perguntar. Aqui é muito importante lembrar aquilo que o Marx tinha discutido antes, porque o Partido da Ordem representava os setores mais poderosos dos proprietários. Legitimistas, representando os donos de terras, orleanistas, o grande capital industrial financeiro. Bom, esses setores do capital estavam muito irritados com as constantes turbulências políticas que atrapalhavam os seus negócios desde 1848. Depois da derrota da insurreição de junho, o comércio e a indústria na Europa começaram a se recuperar. Só que na França, a burguesia não conseguia alavancar esses seus lucros porque ninguém sabia o que ia acontecer amanhã, ninguém sabia o que ia acontecer com o poder do Estado em meio a essas brigas permanentes entre o executivo de um lado e o legislativo do outro. E a burguesia começou a olhar para os seus próprios representantes parlamentares como os verdadeiros responsáveis por esse caos e os culpados pela instabilidade social. Eu vou deixar aqui o próprio Marx explicar, porque ele diz o seguinte: o partido parlamentar não estava só dividido em duas grandes frações. Cada uma dessas frações não estava só desagregada em si mesma, mas o Partido da Ordem no parlamento também estava rompido com o Partido da Ordem fora do parlamento. Os porta-vozes e os escritores da burguesia, os seus palanques e a sua imprensa, em suma, os ideólogos da burguesia e a própria burguesia, os representantes e os representados, estranhavam-se e não se entendiam mais. Bom, parênteses aqui, porque quem gosta de ler o marxista italiano Antonio Gramsci já notou que o conceito de crise orgânica dos cadernos do cárcere vem daqui, Vai também lembrar que o Gramsci extrai um dos núcleos do conceito de crise orgânica desse livro do Marx. Uma das principais características da crise orgânica para o Gramsci, que seria uma crise de hegemonia do Estado, é essa incongruência entre representantes e representados. O momento em que as bases sociais já não se sentem representadas pelos seus próprios partidos ou frações políticas tradicionais e começam a buscar uma alternativa. O que o Marx mostra aqui na França é exatamente isso. Em primeiro lugar,
a grande burguesia financeira, a burguesia industrial comercial, a burguesia latifundiária, já não identificavam nas suas duas casas dinásticas que dominavam o poder legislativo os seus próprios representantes. E mais ainda, essa grande burguesia passava a identificar em um não proprietário, em uma figura que não tinha saído das fileiras da burguesia, o seu novo representante, o Luís Bonaparte. Marx vai repassando cada um dos segmentos da grande burguesia. Ele diz que os latifundiários no campo, que eram legitimistas, acusavam seus líderes parlamentares de terem se bandeado para o bonapartismo. Já a burguesia comercial estava furiosa porque ela culpava o parlamento pela estagnação dos negócios. Aí vem a aristocracia financeira, que se tornou totalmente bonapartista para acalmar os solavancos das bolsas de valores. E é interessante que o The Economist, essa famosa revista britânica de 29 de novembro de 1851, um pouco antes do golpe de Estado do Bonaparte, escreveu que em todas as bolsas da Europa o Bonaparte é reconhecido como a sentinela da ordem. Essa aristocracia financeira para o Marx passava a condenar a luta parlamentar do seu partido da ordem contra o poder executivo como uma perturbação da ordem e celebrava cada vitória do Bonaparte contra os seus supostos representantes como a vitória da ordem. Já a burguesia industrial criticava os seus representantes do parlamento por terem perdido o poder militar para o executivo e terem feito contra o Bonaparte uma aliança com ninguém mais, ninguém menos que a Montanha, que para a burguesia era o partido dos malditos insurretos de junho de 1848. Ou seja, mais uma análise magistral do Marx sobre a transição das representações da burguesia, que passou toda ela para o lado do Bonaparte. Em outra escala, claro, a gente viu isso aqui no Brasil em 2018, quando a burguesia brasileira, ainda mais estúpida, ignorante e ordinária do que a burguesia francesa, nos termos do Marx, abandonou as suas representações políticas tradicionais e se bandeou ao Bolsonaro. É um personagem ainda mais ridículo do que o muito ridículo Luís Bonaparte. Ou seja, o Marx está dizendo aqui que apesar de não estar encabeçado por um burguês raiz, o Estado não deixa de ser burguês, porque ele está fundado na propriedade privada dos meios de produção. E foi assim que a massa extra-parlamentar da burguesia se opôs à massa da burguesia no parlamento e confiou ao Bonaparte a constituição de um governo forte, dissolvendo o parlamento para que ela pudesse seguir em paz os seus negócios privados. A burguesia já não aguentava mais essas disputas entre o legislativo e o executivo e escolheu uma das partes para se guiar politicamente no país. E segundo Marx, era compreensível que em meio a toda essa confusão de fusão, revisão, prorrogação, constituição, conspiração, coalizão, emigração, usurpação e revolução, o burguês tem esbravejado furioso em direção à sua república parlamentar, antes um fim com terror do que um terror sem fim. E assim a classe dominante francesa sacrificava o seu interesse político, a sua própria dominação política, com seus próprios representantes de classe, em nome de um poder indireto para melhor levar adiante os seus imundos interesses privados. E o legislativo tenta um último golpe de Estado contra o Bonaparte. Ela apresenta uma moção de destituição do presidente, mas o Luís Bonaparte se antecipa e aplica o golpe de Estado final que dissolve o parlamento e prende os principais líderes legitimistas e orleanistas a 2 de dezembro de 1851. Era o fim do Partido da Ordem, da Assembleia Legislativa, da República e da velha Revolução de Fevereiro de 1848. Bom, gente, nós chegamos nesse ponto apoteótico de golpes e contragolpes de Estado, as articulações de cada fração de classe, de cada instituição contra a outra. E lembra que a gente viveu algo muito semelhante no Brasil, guardadas as devidas proporções históricas, né? O 18 Brumário do Luís Bonaparte mostra um Estado em toda a realidade das suas lutas internas, e através delas, um Estado que se torna cada vez mais centralizado e cada vez mais forte. Essa análise do Marx mostra a que ponto ele pôde aprofundar a compreensão, né, dos mecanismos do Estado, como ele pôde distinguir as lutas internas a um determinado regime político, um regime político burguês, nesse caso, mesmo diante de um aparato de Estado que em si mesmo representava os interesses históricos da propriedade privada de uma só e mesma burguesia. O Marx também liga aqui
claramente os representantes políticos do Estado a determinadas classes. Ele vai dizer que o Luiz Bonaparte está apoiado na massa mais numerosa da França, o campesinato, mas não exatamente o campesinato que queria acabar com a dominação da burguesia, mas aquele campesinato que apoiou a destruição da insurreição de junho. O Marx diz que a dinastia Bonaparte não representa o campesinato revolucionário, mas o campesinato conservador. Não representa o campesinato que luta para escapar da sua condição social de vida, a parcela de terra, mas aqueles que, ao contrário, querem consolidá-la. Para os camponeses, o Bonaparte, então, foi a personificação da revolução que deu a terra a eles, a garantia da posse da terra. Mas o Marx vai esclarecer aqui, muito corretamente, que essa representação estatal fantasiosa dos camponeses não tem nada a ver com a realidade, já que, diferentemente do período napoleônico, em que a propriedade surgida da Revolução Francesa significava a emancipação dos servos camponeses do jugo aristocrático, no século XIX, aqui, no período do 18 Brumário de Luiz Bonaparte, a decadente propriedade burguesa representada pelo presidente só podia implicar a escravidão do campesinato. E, ao mesmo tempo, o Marx diz que essa expressão última da influência política do campesinato nesse momento foi o Estado forte, o poder executivo que submete toda a sociedade civil a si mesmo. Daqui que a gente pode extrair o que nos interessa em especial, que é qual é a concepção de Estado no Marx, evoluindo daquela que ele tinha tirado, né, no livro ou na obra anterior, As Lutas de Classes na França. A gente lembra que, no Manifesto Comunista, o Marx tinha concluído que o Estado era um órgão de opressão de uma classe sobre outra e não de conciliação de classes. No Luta de Classes na França, ele tinha aperfeiçoado essa visão a partir da Primavera dos Povos, né, da primeira insurreição operária da Era Moderna. Marx aí tinha dito que o Estado buscava eternizar o domínio do capital e a escravidão do trabalho. Todas essas definições científicas estavam acompanhadas pelo programa do Manifesto Comunista de que os trabalhadores tinham que se organizar enquanto classe dominante. Mas o problema é, o que fazer com o Estado existente? Essa resposta não tinha ainda um acabamento claro no Marx até 1852, que é o ano da escrita aqui do 18 Brumário. Ou seja, o Marx não tinha ainda se dedicado a especificar se, para que a classe operária se organizasse em classe dominante, seria necessário preservar ou quebrar a máquina de Estado da burguesia. E no 18 Brumário de Luiz Bonaparte, o Marx dá essa resposta. É necessário quebrar o aparato de Estado existente. Quando ele fala do Estado moderno francês, que foi apoderado pelo sobrinho do Napoleão nesse golpe de Estado de dezembro de 51, o Marx diz que o problema é que desde a monarquia absolutista até meados do século XIX, todas as transformações revolucionárias, quedas e ascensões de governos e dinastias, o Estado só foi aperfeiçoado, ele não foi enfraquecido. E aqui eu vou ler uma passagem crucial do pensamento do Marx para isso, seria a conclusão sobre a questão do Estado que ele tira no 18 Brumário de Luiz Bonaparte, que é o seguinte: esse poder executivo, com a sua monstruosa organização burocrática e militar, com a sua máquina estatal multifacetada e artificiosa, esse exército de funcionários de 500 mil de pessoas, somado a um exército regular de mais de 500 mil, essa terrível corporação de parasitas que envolve o organismo da sociedade francesa como uma membrana e entope todos os seus poros, surgiu no tempo da monarquia absolutista, na época da decadência do sistema feudal, para cuja aceleração contribuiu a Primeira Revolução Francesa, ao cumprir a tarefa de quebrar todos os poderes autônomos dos níveis local, territorial, citadino e provincial, visando criar a unidade nacional burguesa, necessariamente desenvolveu o que a monarquia absolutista havia começado, a centralização, e junto com ela, o raio de ação, os atributos e os servidores do governo e do poder governamental. Napoleão aperfeiçoou essa máquina do Estado. Essa monarquia legitimista e a monarquia de Júlio, dos orleanistas, nada acrescentaram além de uma maior divisão do trabalho, que crescia na mesma proporção em que a divisão do trabalho no interior da sociedade burguesa criava novos grupos de interesse, ou seja, novo material para a administração estatal. A República Parlamentar, por fim, na sua luta contra a Revolução, viu-se obrigada a reforçar os meios e a centralização do poder do governo para implementar as medidas repressivas. E aí o Marx conclui: todas as revoluções somente aperfeiçoaram a máquina de Estado
em vez de quebrá-la. Gente, essa definição, todas as revoluções anteriores aperfeiçoaram essa máquina de Estado ao invés de a destruir. Os partidos que disputavam o poder encaravam a posse dessa imensa estrutura do Estado como o principal espólio do vencedor. Essa conclusão é muito importante, porque aqui, senhoras e senhores, nós vemos o Marx pela primeira vez estipulando claramente que o objetivo da Revolução Socialista só pode ser atingido quebrando o aparato do Estado burguês. Ou seja, fazendo o contrário do que todas as revoluções anteriores fizeram. Porque enquanto essas revoluções burguesas fortaleceram o Estado em suas atribuições burocráticas e repressivas, os trabalhadores deveriam destruir esse aparato estatal burguês e acabar com a sua burocracia por meio da revolução. O governo dos trabalhadores não poderia acontecer, não poderia se dar, senão quebrando esse poder remanescente do Estado burguês. Isso é muito importante. É um tapa teórico na cara dos reformistas e stalinistas de todo tipo que veneram a instituição do Estado, que nos nossos tempos, inclusive, veneram estados burgueses, como na Venezuela, na China, na Bolívia, supostamente progressistas, né? E aqui no Brasil, a gente conhece a tradição do PT, que considera que é preciso ir ocupando os espaços institucionais do Estado burguês, supostamente para não deixá-lo nas mãos da burguesia. Essa concepção reformista do Estado é a negação em prol da conciliação de classes de toda a teoria do Marx, porque por Marx acontece exatamente o oposto. O Lenin interpreta isso muito bem, né? No seu livro O Estado e a Revolução, quando ele diz que a tarefa do proletariado revolucionário é quebrar a máquina de Estado burguês, não melhorá-la, não reforçá-la e não aperfeiçoá-la. Essa conclusão nova sobre o Estado está ligada àquilo que o Marx considerava a sua principal contribuição à teoria do movimento operário, que era que a luta de classes deveria levar à substituição revolucionária do governo burguês pelo governo dos trabalhadores, com a quebra do Estado da burguesia. E o Marx diz isso numa carta que ele escreve a 5 de março de 1852 a um médico que eu mencionei, que era um grande amigo do Marx, o Joseph Weidemeyer. E nessa carta o Marx escreve o seguinte: no que me diz respeito, não me cabe o mérito de ter descoberto nem a existência das classes na sociedade moderna, nem a sua luta entre si. Muito antes de mim, historiadores burgueses tinham exposto o desenvolvimento histórico desta luta das classes e economistas burgueses tinham apresentado a anatomia econômica das mesmas. O que eu, Marx, fiz de novo foi 1. Demonstrar que a existência das classes está apenas ligada a determinadas fases de desenvolvimento histórico da produção. 2. Que a luta de classes conduz necessariamente à ditadura do proletariado. E 3. Que esta mesma ditadura só constitui a transição para a superação de todas as classes e para uma sociedade sem classes. Fecho aspas aqui para a carta do Marx, de 5 de março de 1852. Aqui o Marx está sublinhando a transitoriedade do Estado burguês como parte da transitoriedade da própria sociedade burguesa. A história não termina com a burguesia e é muito possível, sim, alcançar uma sociedade superior. Bom, no início do programa eu tinha dito que eu voltaria agora à introdução, aqui no final desse episódio, e efetivamente é um bom lugar, porque o Marx tinha esse costume de escrever introduções que serviam muito bem de epílogo, ou de breve comentário sobre as conclusões da obra. E no nosso caso, naquela introdução magistral sobre a tragédia e a farsa, o Marx diz que os cérebros dos vivos são comprimidos como um pesadelo pelas tradições do passado, e que agora era necessário entender que não era do passado, mas do futuro que a Revolução do século XIX poderia colher a sua poesia. E o Marx dizia que a Revolução do século XIX precisa deixar que os mortos enterrassem os seus mortos, para chegar ao seu próprio conteúdo, para que o seu conteúdo superasse a fraseologia das revoluções burguesas anteriores. Bom, muitos reformistas tomam essa frase para dizer que, seguindo o Marx, nós temos que pensar as revoluções do futuro de maneira totalmente independente do século XX e, em especial, da Revolução Russa. Bom, obviamente se comete um anacronismo indigno do Marx aqui nessa operação, porque o Marx, se tivesse visto e vivido a Revolução Russa, com certeza se entusiasmaria completamente por esses acontecimentos e tomaria as suas lições como a base mais importante para pensar a originalidade das revoluções do século XXI, que, claro, vão ser muito diferentes das revoluções do século passado. E, em especial, no que se refere ao Estado, como o Trotsky discutiu contra o stalinismo, em muita sintonia com Marx e com Engels, o Estado não deve ser venerado como um ícone. Mesmo o Estado operário,
Para o Marx, ele deve atuar como um instrumento de transição dos trabalhadores para destruir a resistência da burguesia e expandir a revolução internacionalmente com o único objetivo de fazer desaparecer completamente da face da terra todos os estados, que esses estados sejam reabsorvidos pela sociedade e que se possa, de fato, construir uma sociedade sem classes, como dizia o Marx nessa importante carta. Isso é necessário para enterrar definitivamente as deturpações que o reformismo e o stalinismo, essas correntes ultra-estatistas, quiseram operar sobre o marxismo. Bom, gente, aqui a gente vai terminar esse episódio sobre o 18 Brumário. Espero que tenha ficado claro para vocês esse momento histórico muito importante de 1848 a 1851. Mas na concepção de Estado do Marx, tem alguma coisa ainda faltando aqui que eu vou deixar como gancho para o próximo episódio, né? O Marx ele fala da necessidade de quebrar o Estado burguês, de destruir a máquina estatal da burguesia que foi aperfeiçoada por todas as revoluções anteriores. Mas o problema é o seguinte: depois de quebrar essa máquina, o que fazer? Reformulando a pergunta, pelo que substituir a máquina estatal da burguesia que foi quebrada pela Revolução? Nesse momento da elaboração teórica do Marx sobre o Estado, ainda não aparece uma resposta satisfatória para esse problema. E não é à toa porque o Marx sempre aprendeu com a luta de classes e não havia acontecido ainda nenhuma revolução proletária triunfante até então. Já tinha surgido uma insurreição operária derrotada, né, em junho de 48 na França. E é isso que vai acontecer em 1871, na Comuna de Paris, a primeira revolução operária triunfante da história. E o nosso próximo episódio do Espectro do Comunismo vai tratar justamente dessa experiência e quais as descobertas que o Marx fez sobre o Estado de novo tipo, que viria a surgir por obra nas mãos incansáveis das trabalhadoras e dos trabalhadores de Paris. Então, a gente vai ficando por aqui com esse episódio do Espectro. Espero mais uma vez que vocês tenham aproveitado, que tenham gostado. Visitem o nosso canal, o Ideias de Esquerda. Dá um like, compartilha, comenta, faça sugestões de programa para a gente poder tomar aqui dentro do nosso espectro. Então, gente, até a próxima.